Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 40. Ai está deprimida. Boa noite, membros da Bekomachi, bem-vindos à minha mansão. Kaguya fez uma reverência para Ai e o resto da Bekomachi, junto com alguns membros de sua equipe. Incrível, Ruby disse maravilhada enquanto olhava ao redor da enorme casa do tamanho de um palácio. Nunca vou me acostumar com isso, Aqua disse para si mesmo enquanto olhava ao redor, espantado. Obrigado, Shinomiya-san. Saito fez uma reverência para Kaguya. Por favor, me chamem de Kaguya, disse Kaguya. Não há necessidade de formalidades enquanto vocês estiverem aqui como meus convidados. Não temos palavras para agradecer, disse Meimei. Mas pedimos desculpas pela intromissão. Bobagem, Kaguya dispensou. Eu sei melhor do que ninguém como é ser atacada pela Yakuza, disse ela. Sinto muito por não ter percebido antes, disse Ai, tristemente. Percebendo o quê? Perguntou Kaguya. Sobre Eren, eu não fazia ideia, disse Ai. Bem, acho que não tem jeito, disse Kaguya com a voz insegura. Kaguya se perguntou se deveria revelar a verdade a Ai, especialmente considerando que Eren não era totalmente mau. No entanto, se ela deixasse escapar alguma coisa, isso poderia revelar à equipe, e mais precisamente ao seu pai, que os Nakano-kai não foram os sequestradores. Os Nakano-kai já estavam sendo mortos pelo Akuma no Ko, ou seja, Eren, ou capturados e detidos, com julgamentos fraudulentos no caminho. Seu pai estava extremamente furioso com o sequestro e pretendia punir aqueles que considerava responsáveis. No entanto, como eles ainda eram uma ameaça, Kaguya não queria sequer mencionar Eren até que eles fossem eliminados. Dessa forma, Ai e sua família estariam seguros. Ela resolveria contar a ela e ao resto da Bekomachi apenas quando estivesse pronta, mas não antes de estar longe da equipe. Desculpe-me por tê-lo convidado. Espero que você não tenha percebido. Se estava com medo, por favor, me perdoe. Ela fez uma reverência. Eu disse que está tudo bem, então, por favor, não se preocupem. Ai sorriu. Até lá, por favor, deixem meus criados levá-los aos seus quartos de hóspedes e levarem suas bagagens. O jantar será servido em breve, e eu garantirei que nosso chefe pessoal prepare a melhor refeição possível. Obrigado novamente, encontraremos uma maneira de retribuir, disse Saito. Mais uma vez, não pense nisso. Considere isso como um pagamento pela hospitalidade de Ai-san depois da minha fuga. Ela dispensou o agradecimento novamente. Por favor, por aqui, minha senhora. Ayazaka foi até Ai e fez uma reverência. Ayazaka, é bom ver você de novo. Ai tentou dar um sorriso falso. Você também, por favor, deixe-me levar sua mala, disse ela enquanto levantava facilmente a pequena mala. Ai seguiu Ayazaka até o segundo andar, onde ficava seu quarto de hóspedes. Todos os membros do Bekomachi tinham um quarto só para eles no salão de hóspedes do segundo andar da ala leste, apenas Miyako e Saito dividiam o quarto, já que eram casados. Ai segurava Aqua e Ruby nos braços, com medo de se separar dos bebês por um segundo ou sequer. Ela sentia que, a qualquer momento, um fã vingativo ou até mesmo Eren a atacaria. Eren atacá-la? Por que esse pensamento parece tão impossível? Eren sempre foi tão gentil e gentil. Ele estava triste e até um pouco taciturno, mas nunca faria nada para machucá-la ou aos seus filhos. Na verdade, ele a protegia. Mas era tudo mentira. Ela não sabia por que ele tentava se relacionar com ela. Talvez ela fosse um disfarce que ele usaria caso fosse interrogado pela polícia. Talvez ele estivesse apenas sentindo uma excitação doentia ao brincar com as emoções dela. Mas isso também não parecia certo. Ai era quem o perseguia. Ele tentou afastá-la em várias ocasiões. Ai também estava confiante de que conseguiria detectar suas mentiras. Ela sempre conseguia antes, mas nunca o denunciava, pois entendia que, às vezes, as pessoas não querem ser honestas sobre certas coisas. Neste caso, a questão era que ele era um criminoso de carreira e um dos piores da história recente do Japão. De onde ele tirou todas essas armas dos noticiários? Foi o Sergei, aquele russo. Qual era a história? Sergei obrigou Eren a cometer crimes ou Eren procurou Sergei? Qual era a verdadeira história? Mamãe, você está bem? Perguntou Ruby. Sim, Ruby-chan. Ai disse com pouca emoção. Ruby estava ficando chateada com a falta de emoção da mãe ultimamente. Ela entendia que Ai estava passando por um momento difícil e sabia que seria egoísmo esperar que ela fosse feliz, mas queria ver o sorriso da mãe novamente. Aqua percebeu que estava muito triste e tentou ao máximo disfarçar. Ela estava quase sem emoção naquele momento e parecia estar operando no piloto automático. Muito diferente de como Ai normalmente era. Obrigado, Ayazaka, disse Ai.
Se precisar de alguma coisa, não hesite em perguntar, disse ela antes de fechar a porta do quarto. Ao chegar ao quarto, Ai colocou os gêmeos na cama, perto da bagagem que havia sido entregue. Sentou-se na cama e pegou o celular para verificar as redes sociais. Ai sabia que era uma péssima ideia, mas precisava saber o que estava acontecendo. Ai é uma mentirosa descarada. Você acha que esse garoto pertence ao Akuma no Ko? O Ai estava envolvido em crimes. Ai se apaixonando por um criminoso. Que vagabunda fútil. Ela bem que podia trabalhar na zona de prostituição. Ter um filho com um membro da Yakuza. Ela deveria ser presa. Vou queimar todos os meus produtos da IA. Que vagabunda. Aparentemente, Ai foi passada de mão em mão na Yakuza. Bekomachi vende os corpos de seus ídolos para políticos e criminosos. Ai teve que lutar contra o instinto de chorar. Os boatos e fofocas eram ruins. Entre descobrir que Ai estava namorando Eren e que ela tinha um filho, as redes sociais explodiram com teorias e conspirações de todos os tipos. Sua reputação era ainda pior do que se ela fosse apenas uma mãe solteira. Alguns detalhes do ataque de Ikaru Aqua foram omitidos do relatório, então ninguém sabia que ela tinha uma filha ou quem era o pai de Aqua. Então, todos presumiram que fosse Eren. Ai ficou triste por quase não encontrar alguém que a defendesse. Ela não deveria se surpreender. Via coisas semelhantes em ídolos que tiveram filhos ou arrumaram um namorado. Mesmo assim, depois de toda a sua carreira e do amor que se dedicava aos fãs, ela esperava que talvez eles a aceitassem de qualquer maneira. Eles não o fizeram, e Ai aprendeu naquele momento que o amor deles era realmente falso. Mãe, você pode me dar o telefone? Perguntou Aqua. Aqua viu observando as reações dos fãs, o que lhe causava muito estresse. Ele queria tirar isso dela e distraí-la daquilo até que ela tivesse tempo de processar o ocorrido. Mamãe. Aqua tentou novamente. Ela estava hiper obcecada pelo telefone. O Akuma no Ko se chama Eren Yeager. Uma manchete dizia, retirando o relatório policial do depoimento de Bekomachi. Akuma no Ko, o criminoso que assola as ruas de Tóquio nos últimos meses, foi identificado como um imigrante ilegal chamado Eren Yeager. Inicialmente, ele alegou ser um cidadão ucraniano em busca de asilo, mas depoimentos do controverso grupo Bekomachi revelam que ele mentiu sobre sua origem. Até o momento, a polícia não divulgou nenhuma declaração sobre o motivo da associação de Eren com o grupo Idol. No entanto, especulações de fãs apontam para a possibilidade de que Bekomachi e a Strawberry Productions estejam vendendo seus ídolos para figuras influentes. A polícia, no entanto, investigou o grupo Idol e confirmou que este não é o caso. Especula-se ainda que Eren Yeager tenha ameaçado o grupo Idol ou usado-o como disfarce para se misturar à população. A polícia invadiu seu apartamento, mas aparentemente ele pegou tudo o que tinha e fugiu antes da chegada da polícia. As diversas ferramentas e peças em seu apartamento levam os investigadores a acreditar que ele possa estar construindo uma bomba improvisada. Até o momento, Eren Yeager foi listado como o homem mais procurado em Tóquio, e uma grande operação foi iniciada para sua captura e prisão. Só nos resta torcer para que ele seja capturado e processado com todo o rigor da lei. Parecia que Eren ia receber o que merecia. Ai desligou o telefone e tirou os sapatos. Deitou-se na cama e puxou as cobertas sobre o corpo. Mamãe, estou com fome, disse Ruby, segurando a barriga. Ai não respondeu, sem energia para fazer nada naquele momento. Ela queria que os filhos saíssem por um instante para que ela pudesse ter um tempo sozinha para chorar. Vamos, Ruby, vamos experimentar um pouco da comida do chefe. Teremos comida profissional, disse Aqua, percebendo que Ai precisa de um tempo para processar. Mas eu quero a comida da mamãe, argumentou Ruby. Ruby, por favor, implorou Aqua. Vamos comer. Ruby finalmente cedeu e o seguiu porta afora. Antes que ele saísse, Aqua pôde ouvir vagamente Ai começar a soluçar. Uma semana depois Eren saiu do carro de Sergei enquanto caminhava em direção a um dos restaurantes favoritos de Yoshida. Embora estivesse em guerra, ele ainda queria se manter um pouco escondido da polícia, já que não havia garantia de que não o prenderiam. Eren vestia uma calça jeans e um moletom com o capuz levantado para esconder sua identidade. Sergei tinha que pegar estradas com o mínimo de câmeras e Eren tinha que se movimentar durante os horários de maior movimento do dia. Se esgueirar não era fácil neste mundo, mas ele estava se acostumando. O velho estava sentado em uma cabine privativa coberta por uma grande cortina vermelha, com um guarda sentado do lado de dentro, mas afastado, pronto para defender Yoshida de qualquer ameaça. Eren entrou na sala e viu uma grande mesa com uma grelha cheia de carne assando. Eren, que bom ver você, disse Yoshida. Uma coisa terrível sobre Ai, mas o lado bom é que esta guerra está quase no fim. Sério? Eren perguntou.
Venha, garoto, sente-se como alguma coisa depois de uma luta difícil. Ele disse. Na semana anterior, Eren vinha invadindo esconderijos e executando tenentes da Nakano Kai, encerrando funcionalmente sua presença em Tóquio. Foi uma guerra rápida, já que eles tinham pouco ou nenhum financiamento e não tinham nem esperança de derrotar Yoshida e o conglomerado Shinomiya juntos. Parecia para Eren que os Nakano Kai cairiam na obscuridade, e seu sucesso seria eclipsado pelo demônio ocidental que surgiu do nada. Você está com fome. Já tenho arroz e carne cozidos. Ele entregou a Eren uma tigela de arroz e carne. Eu vou ficar bem, disse Eren enquanto se sentava, sem vontade de comer. De qualquer forma, você fez uma coisa boa por mim. Acho que seu papel nessa luta está quase no fim, disse ele. Tenho mais alguns trabalhos para você, mas depois disso, tire férias. Por minha conta. Viaje para qualquer lugar do mundo que você quiser. Já pensou em visitar o Vaticano? Eren não tinha ideia do que era aquilo. Eu vou ficar bem. Eren recusou. Um homem ocupado demais com o trabalho. Yoshida riu baixinho. Então não se preocupe, posso arranjar alguns trabalhos simples. Vai ser fácil para você e uma boa pausa. É isso aí, Yoshida, começou Eren. Chega. Acabou, Eren? Yoshida perguntou, quase esperando por isso. Os Nakano Kai não são mais uma ameaça, e não me agrada muito continuar com esse tipo de trabalho, disse Eren. Vou deixar o país e encontrar outro lugar para ir. É mesmo? Perguntou Yoshida, tomando um gole de saquê. Agradeço a ajuda que me deu, mas não tenho mais nada aqui e pretendo ir embora, disse Eren. Espero que entenda. Foi um desafio sutil. Eren garantiu que Yoshida entendesse que Eren havia terminado e não tinha intenção de continuar. A frase de Eren prometia que não haveria problemas se ele simplesmente deixasse Eren ir embora. Sabe, tivemos alguns problemas quando a garota Shinomiya escapou. A polícia começou uma caçada de vingança contra todas as gangues até que ela disse que foi o Nakano Kai que a levou, disse Yoshida. Como isso é relevante? Perguntou Eren. Sem motivo, só que preciso repor algumas das minhas forças, já que muitas delas foram pegas nas primeiras horas em que ela esteve em casa. Então, ficarei um pouco desfalcado por um tempo, disse Yoshida, embora Eren soubesse aonde isso ia dar. Quanto tempo? Perguntou Eren. Essa é uma ótima pergunta. Não posso dizer nada até começar, disse Yoshida. Não me trate com condescendência, Yoshida, disse Eren. Não vou me deixar levar por um contrato por tempo indeterminado só porque você quer mentir e dizer que está afim de homens, quando nós dois sabemos que não é o caso. Você sabia? Perguntou Yoshida. Eu já disse, terminei. Vou cuidar de mais alguns trabalhos enquanto estiver fora, mas é só isso. Isso sempre foi pensado para ser temporário. Não há nada aqui que você queira manter. Ele perguntou, referindo-se a Ai. Não faça isso, Yoshida, disse Eren. Não a use contra mim. O que havia entre nós acabou e não tenho mais motivos para ficar neste país. Você estará desperdiçando muitos recursos com algo inútil se a atacar. E você pretende ir embora e fazer o que exatamente? Perguntou Yoshida, com a raiva aumentando. Você não pode viajar para nenhuma nação do primeiro mundo. Todos vão te caçar, já que seu rosto e nome estão nos noticiários internacionais. Qualquer país do primeiro mundo vai te capturar e te mandar de volta para cá para um julgamento. Você pode até ter um julgamento internacional se cometer crimes em outro lugar. Essa é minha batalha contra Yoshida, não sua, disse Eren. Qualquer outra pessoa, eu teria um dedo arrancado pela insolência que você está me dando, pirralho, ameaçou Yoshida. Insolência? Perguntou Eren. Você não escolhe ir embora sem a minha autorização. E eu te digo agora, você é um soldado valioso demais para eu perder, disse Yoshida. Um homem que consegue destruir sozinho um depósito de bandidos armados não é algo que você deixa nenhuma outra organização ter. Eu não dou a mínima, disse Eren. Eu te servi fielmente nas últimas semanas, venci esta guerra por você e fiz tudo o que você pediu. Não vou me tornar um peão de ninguém. E deixar Ai sozinha? Perguntou Yoshida. Yoshida, não, disse Eren. Sem a minha proteção, você nunca sabe o que pode acontecer com ela. Ele deu um sorriso irônico, decidindo finalmente jogar aquela carta. Yoshida, eu imploro, não tente fazer isso, disse Eren. Implorando? Perguntou Yoshida. Você está me implorando? Sim, implorando, disse Eren. Desde que cheguei aqui, não fiz nada além de criar inimigos. Agora, não tenho inimigos. Mal está morto, os Nakano Kai se foram, e o mundo está aberto para eu explorar. Estou livre, livre de qualquer outra coisa desde que cheguei aqui. Não estou mais desesperado e estou familiarizado com o funcionamento do mundo.
Então, você não tem inimigos e está livre? Yoshida perguntou. Sim, Yoshida, disse Eren. Então, se você se tornar meu inimigo, seja ameaçando a Ai ou tentando tirar essa minha liberdade, eu nunca vou parar. Nunca parei de perseguir o que quero. Se houver inimigos no caminho, todos morrerão. Então, eu imploro, não seja meu inimigo. Não quero mais lutar. Eren estava cansado de lutar. Cansado de viver a vida à beira da vitória ou da morte. O lar agradável e acolhedor que teve durante o curto período em que passou com Ai o fez querer algo mais da vida. E ele jurou que o teria. Então, eu imploro para você não ser meu inimigo, ou eu não vou parar até te matar. Eren olhou para ele, deixando bem óbvio que se Yoshida fizesse qualquer movimento contra Ai, Eren o mataria. Yoshida sentiu um arrepio percorrer a espinha devido à sua condenação, mas Eren não representava grande ameaça para ele. Um bom lutador, mas era um homem só contra um dos maiores grupos do crime organizado do Japão. Ele jamais poderia esperar derrotar Yoshida. Então vá, seja livre e viva uma vida sem inimigos, disse Yoshida enquanto erguia um copo cheio de sake em um brinde. Estarei aqui quando você voltar desesperadamente para o mundo do crime. Eren estreitou os olhos, percebendo que Yoshida havia feito uma ameaça. Eren esperava que ele o deixasse ir, mas Eren não era ingênuo. Sabia que talvez tivesse que lutar por sua liberdade novamente. Eren certamente esperava que não precisasse fazer isso. Obrigado, Yoshida. Disse Eren, decidindo aceitar a demissão informal, esperando que Yoshida estivesse falando apenas por raiva. Espero vê-lo novamente um dia, Eren. Yoshida riu baixinho. Desculpe, mas não posso dizer o mesmo, disse ele honestamente. Depois de sair do restaurante, Eren saiu e encontrou Sergei, que estava fumando dentro do carro. Ele parecia entediado e estava mexendo no celular antes de Eren entrar no carro. Como foi? Perguntou Sergei. Tão bem quanto eu pensava. Eren deu de ombros. Acho que ele pode tentar alguma coisa. Ainda quer que eu prepare o barco? Ele perguntou, referindo-se ao barco que usaria para contrabandear Eren para fora do Japão. Sim, por enquanto, disse Eren. Como vai demorar um pouco para combinar, ficarei de olho caso Yoshida tente algo contra Ai, disse Eren. Eu também tenho alguns contatos que podem ficar de olho nela. Mas, com ela refugiada na mansão Shinomiya, acho que será impossível alguém fazer qualquer coisa com ela. Ela não estará protegida para sempre, disse Eren. E Yoshida não vai matá-la. Ameaçá-la, talvez, pensou Eren em voz alta. Mas ele precisa dela como moeda de troca, então, enquanto ela viver, ele poderá usá-la mais tarde. Se você continuar escondida e sem poder ser contatada, ele pode descartá-la, disse Sergei. Possivelmente, de qualquer forma, se ele fizer alguma coisa com ela, ele morrerá, disse Eren com convicção. Vou ficar de olho nela e, se alguma coisa acontecer, eu te encontro, disse Sergei. Obrigado, Sergei, disse Eren. Conheço muitas pessoas que me devem favores em muitos países. Oriente Médio, África, América do Sul, Leste Europeu etc. Não tanto na Europa Ocidental ou na América do Norte, mas se você precisar de apoio, eles podem te ajudar. Obrigado, Sergei, disse Eren. Eu ainda acho que você deveria conversar com uma mãe solteira mais uma vez, disse Sergei. Ela não quer nada comigo, disse Eren. Você viu o rosto dela. Ela me viu como o diabo de Parades, não posso mais encará-la depois disso. Um dia desses, você tem que me contar a origem desse apelido, disse Sergei. Prefiro que a verdade morra comigo, disse Eren. O que você quiser, disse Sergei. Que tal eu falar com ela? Sugeriu Sergei. Para ser honesto, Sergei, eu confio em você sozinho com ela tanto quanto confio em Yoshida, disse Eren. Ai! Exclamou Sergei com uma gargalhada estridente. Bem, não posso te culpar. Eu diria o mesmo de mim se estivesse no seu lugar. Ele riu baixinho. Por favor, Sergei, fique longe dela, pediu Eren. Não quero que ela fique perto de nada relacionado a criminosos. Prometo que ficarei longe dela, mentiu Sergei. Obrigado, disse Eren. Desculpa, garoto, pensou Sergei. Ele ia ter uma conversa com Ai antes de Eren partir. Já era irritante o suficiente ter que mentir para Eren que seu contrabando estava sendo atrasado, já que Ai se trancou na mansão Shinomiya, impossibilitando Sergei de falar com ela. Mas eventualmente, Ai vai aparecer e Sergei poderá ter uma longa conversa com ela sobre Eren. Tomara que em breve, antes que Eren perceba que os atrasos no contrabando são mentira. Aqua estava começando a ficar realmente preocupado com Ai. Ela ficava no quarto quase o tempo todo, sem fazer quase nada. Comia talvez uma vez por dia e não arrumava o cabelo nem usava nada além do pijama.
Ele sabia que ela precisava de um tempo para se lamentar, mas temia que ela estivesse ficando deprimida demais. Ela nem saiu do quarto para comemorar seu 20º aniversário, o que aumentou a preocupação que ele sentia. Estou preocupada, Aqua, disse Ruby. Eu também, disse Aqua. Você acha que deveríamos tentar fazer alguma coisa para animá-la? Perguntou Ruby. Ela nem nos abraçou uma vez desde que chegamos. Ela está triste, Ruby, disse Aqua. Ela está completamente deprimida depois de não só ter sua carreira encerrada, mas também sua reputação manchada, e as pessoas a chamam de prostituta da Yakuza. Para piorar, o cara de quem ela gostava a traiu. Mas, Eren é uma boa pessoa, certo? Ruby perguntou. E eu não sei. Ele disse honestamente. Aqua sabia da situação de Eren, que ele era de outro universo. Aqua se perguntou se Eren estava desesperado, já que sabia que ele não conseguiria nem mesmo um emprego, sendo basicamente um imigrante ilegal. Ele nem sequer tinha um país de origem para ser deportado. Então Aqua não queria julgar um homem desesperado por fazer o que precisava para sobreviver. Ele viu muitos pacientes no hospital que faziam coisas perigosas por desespero. Dito isso, sua facilidade em matar pessoas e a destruição que causava o faziam se preocupar se Eren não era tão bom quanto ele alegava ser. Aqua também sabia que Ai perseguia Eren, então Eren nunca manipulou. Na verdade, ele tentou se afastar dela, mas Ai continuou insistindo. Aqua sabia que a paixão de Eren por Ai era genuína e tentou afastá-la no início para protegê-la. Então, isso demonstrava que ele era, pelo menos, decente. Por enquanto, Aqua reservará seu julgamento. Vamos tentar falar com ela. Precisamos pelo menos fazê-la se mexer, disse Aqua. Sim, quando ela vir meu rosto sorridente, ela vai melhorar, Ruby esperava ingenuamente. Aqua e Ruby abriram a porta do quarto. Ai estava na beirada oposta da cama, com as mãos nas almofadas e a cabeça baixa. O cabelo dela estava uma bagunça, e ela usava calça de pijama e camiseta. Mamãe, Ruby disse timidamente. Ruby caminhou até Ai, perto da cama, na esperança de poder fazer algo para animar a mãe. Ruby não conseguia ver o rosto dela, mas sabia que a mãe provavelmente já tinha parado de chorar. Ela realmente partiu o coração ao ver Ai naquele estado. A garota incrível que cantava e dançava para ela todas as noites no hospital, a mulher que se importava e amava quando ela renasceu, parecia tão diferente agora. Ao lado de Ai havia um pequeno graveto rosa. Ruby olhou para ver o que era. Ruby arregalou os olhos. Ela sabia o que era. Aqua também viu e teve uma reação semelhante à dela. Era um teste de gravidez e, de acordo com o resultado, Ai estava grávida. Ela devia ter acabado de descobrir. Aqua percebeu que Ai estava em um estado quase catatônico naquele momento, como se o resultado do teste ainda não tivesse sido registrado completamente. Depois de tudo o que aconteceu na semana passada, para isso ter acontecido com ela, deve ter sido terrível. Ruby, precisamos ir, disse Aqua, percebendo que Ai estava em um estado muito emocional naquele momento. Não. Ruby gritou enquanto corria em direção a Ai. Ruby abraçou a perna da mãe, mas Ai nem reagiu à presença dela. Ela apenas se sentou na mesma posição em que Ruby a abraçou. Mamãe, por favor, não fique triste, Ruby tentou dizer desesperadamente. Sinto sua falta, mamãe. Sinto falta do seu sorriso e dos seus abraços e beijos. Por favor, mamãe, por favor, você pode me dizer alguma coisa? Implorou Ruby. Ai continuava imóvel, com o rosto escondido pelos cabelos. Ela nem sequer notou Ruby. Que tal um abraço, mamãe? Perguntou Ruby. Me abraçar sempre te fez sentir melhor, né? Bom, eu estou aqui. Podemos fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Que tal me ensinar a dançar, ou mais aulas de inglês? Podemos fazer qualquer coisa. Quem sabe a cozinheira te empresta a cozinha para você me preparar alguma coisa, como sempre faz. Ruby tentava desesperadamente animar Ai. Ela queria muito que a mãe gentil e bondosa demonstrasse seu amor novamente. Ela só queria que Ai dissesse alguma coisa. Mesmo que fosse para chorar, Ruby preferia chorar com a mãe a ser ignorada. É por causa da gravidez. Isso provocou uma reação em Ai, que quase pulou, como se finalmente percebesse que não estava sozinha no quarto. Está tudo bem, mamãe, podemos criar quem quer que seja juntos. Podemos demonstrar a ele ou ela o mesmo amor que você nos deu. Posso ficar com um pouco de ciúmes se não receber toda a sua atenção, mas prometo ser uma boa irmã mais velha. Não é bom estarmos aumentando a família. Cala a boca, Ruby. Ai gritou para Ruby, finalmente encarando a filha. Ruby recuou em choque, nunca antes ouvira a mãe falar tão alto. A expressão no rosto da mãe era desconhecida para ela. Ela nunca tinha visto aquele rosto antes.
Seus olhos vermelhos estavam semicerrados de raiva, mas seus lábios e dentes estavam à mostra em uma expressão triste. O cabelo dele cobria seu rosto e estava molhado onde o cabelo tocava seus olhos. Ela parecia irritada, desesperada e aterrorizada ao mesmo tempo. Mãe, Ruby disse com a voz quebrada e rachada enquanto começava a chorar. De repente, a raiva de Ai desapareceu quando ela viu sua filha começar a chorar. Ruby-chan, Ai disse, percebendo o que tinha acabado de fazer. Sinto muito que você me odeie. Ruby gritou enquanto se levantava e corria em direção à porta. Ruby. Ai gritou, mas Ruby já estava do lado de fora quando se levantou. Por favor, e eu não? Ai ficou parada ali, novamente em choque. Ela nem percebeu o que aconteceu. Ela simplesmente ficou tão brava quando alguém mencionou que ela estava grávida de outro pai ausente e explodiu. Ela nem percebeu que gritou com Ruby. Ai virou a cabeça e viu a mãe olhando para ela. Não era a mãe, era o reflexo dela no espelho. Ai sempre soube que era parecida com a mãe. Tinha o mesmo cabelo, os mesmos olhos e até o mesmo rosto. Seu nariz era diferente do da mãe, mas sem um pai para comparar, ela não sabia por que era diferente. No entanto, Ai viu uma cópia exata de sua mãe no espelho. O mesmo olhar deprimido, o mesmo cabelo bagunçado e os mesmos olhos vermelhos inchados. A única diferença era a expressão no espelho. A expressão de sua mãe era sempre raivosa e cheia de ódio, enquanto o rosto refletido era de choque e tristeza. O que eu? Ai caiu de quatro e começou a soluçar, sem se importar que Aqua ainda estivesse no quarto. Ela era exatamente igual à mãe. Nada diferente. Ela se esforçou tanto para não ser parecida com ela, se esforçou tanto para ser uma pessoa melhor e uma mãe melhor. Mas ela realmente não era diferente. Ai já fez Ruby chorar antes, mas essas eram mais birras quando ela não deixava Ruby fazer o que queria às vezes. Ela sempre soube que isso era normal, mas esse era um tipo diferente de choro. Ruby acreditava que Ai a odiava, o que estava longe de ser verdade. Ai não sabia por que ela havia gritado com ela simplesmente o fez. Eu sou uma mãe terrível. Ai chorou enquanto sentia as lágrimas escorrerem descontroladamente por sua bochecha. De repente, Ai sentiu uma mãozinha em seu ombro. Ela virou a cabeça para observar a expressão neutra e até compreensiva do filho. Ele parecia muito mais velho do que ela imaginava. Você não é uma mãe terrível, mamãe, disse Aqua com uma voz gentil, porém madura. O quê? Perguntou Ai. Você passou por muita coisa, disse ele. Muita coisa aconteceu com você na semana passada e não foi justo. Ruby e eu entendemos que você precisava de um tempo, e mesmo que Ruby esteja emocionada agora, eu sei que ela não acredita que você a odeie. Mas, eu gritei com ela. Eu gritei com a minha filhinha. Ai desviou o olhar, envergonhada por estar se mostrando tão emotiva na frente do filho. Está tudo bem, mamãe, disse Aqua. Você tem o direito de ficar chateada às vezes. Você tem o direito de sentir ser humana. Ruby e eu entendemos. Não, ela não entende, ela gritou. Ela não entende como é ter a sua própria mãe te odiando e te desprezando. Teve que abusar de você, não importa o que você tenha feito. Eu nunca quero que ela entenda. Eu nunca quero que ela se sinta assim. Nenhum de vocês. Eu nunca quero que nenhum de vocês sinta essa vida fria e solitária. Ai se ajoelhou e abraçou seu bebê, tomando cuidado para não machucar o braço dele ou seus outros ferimentos. Ela chorou e soluçou enquanto segurava Aqua, tão aterrorizada que qualquer um deles pudesse imaginar que ela pudesse ter algo além de amor por eles. Vamos, mamãe, disse Aqua, com a voz um pouco embargada. Você vai me fazer chorar. Pare de ser um menino maduro por 5 minutos, ela disse entre soluços. Aqua lutou para conter as próprias lágrimas. Foi um momento tão emocionante que ele teve dificuldade para manter a compostura. Deixou escapar uma ou duas lágrimas, mas se forçou a manter a calma. Depois de alguns minutos chorando, Ai se acalmou o suficiente para deixar Aqua ir. Ela decidiu encontrar Ruby e fazer as pazes, para garantir que não houvesse dúvidas na cabeça da filha de que ela era amada. Ai pegou Aqua no colo e correu lentamente para fora da porta, certificando-se de que Aqua não fosse jogado para que não se machucasse. Foi fácil encontrar Ruby. Ela estava encolhida no corredor, com o rosto enterrado nos joelhos e o corpo tremendo de soluços. Ai sentiu o coração parar diante da imagem. Se não fosse pelo cabelo loiro, Ai teria se sentido como se estivesse se vendo. Quantas vezes ela fez exatamente isso? Encontrou um cantinho para se aconchegar e chorar quando a mãe a machucou? Como pôde deixar isso acontecer? Ruby-chan, ela disse lentamente. Mamãe. Ruby olhou para cima e viu sua mãe correndo. Ai se ajoelhou e colocou Aqua no chão antes de ir até Ruby. Ela queria abraçá-la, mas não sabia como.
Desculpa, mamãe, disse Ruby. Se eu fosse melhor em animar as pessoas, talvez, que se dane saber o que fazer. A filha dela precisava de um abraço. Ai abraçou Ruby, quase a esmagando. Como Ruby não tinha ferimentos, Ai pôde abraçá-la com força, como quisesse. Ela beijou o topo da cabeça de Ruby e enterrou a bochecha em seus cabelos. Aquele sentimento, o sentimento de dizer a si mesma que, se você fosse melhor, conquistaria o amor da sua mãe. Era um sentimento tão persistente na vida de Ai, um mantra que ela repetia para si mesma o tempo todo enquanto crescia. Se ela sorrisse mais, sua mãe a amaria. Se ela fosse talentosa, sua mãe a amaria. Se ela fosse mais inteligente, ela poderia encontrar uma maneira de fazer sua mãe amá-la. Porque Ruby fazia tudo o que fazia quando criança. Que péssima mãe ela conseguia ser. Sinto muito, Ruby-chan, disse Ai com a voz trêmula. Não quero que você melhore para merecer o meu amor. Você não precisa. Eu te amo, não importa o que aconteça. Você nunca precisa acreditar que precisa merecer o meu amor. Você o tinha desde o dia em que nasceu. Mas você estava com raiva de mim, Ruby disse tristemente. Eu jamais conseguiria ficar brava com você, Ruby-chan, não desse jeito, disse Ai. Não tenho desculpas. Sou uma péssima mãe e você merece coisa melhor. Não tenho dúvidas de que, se a Miyako-san acolhesse vocês duas, vocês estariam muito melhor do que comigo. Ela é muito melhor do que eu. Vocês duas merecem muito mais. Que bobagem, mamãe, disse Aqua. Você acha que a Miyako-san é sempre perfeita? O quê? Perguntou Ai. Ela não nos beija nem brinca tanto com a gente, disse Ruby, enquanto sua voz triste e chorosa desaparecia lentamente. Ela melhorou, Aqua desviou o olhar, lembrando-se de como era no início. Mas ela não é a sua mãe. Não precisamos de uma mãe perfeita. Quem se importa em ter uma mãe perfeita? Perguntou Ruby. Eu quero você como minha mãe, ninguém mais. Ruby apertou o abraço em volta da cintura de Ai. Ai não conseguiu conter o sorriso e até deu uma risadinha. Que pirralhos ela tinha, tentando animá-la daquele jeito. Não tem problema ficar brava, mamãe, disse Ruby. Ai soltou a filha e pediu que as duas crianças ficassem à sua frente. Ela permaneceu de joelhos para poder olhar as duas nos olhos. Quero que vocês dois saibam de uma coisa, e estou dizendo isso porque não quero que vocês nunca passem pelo que eu passei, disse Ai. O que foi, mamãe? Ruby enxugou a bochecha, suas lágrimas já quase não havia mais. Eu já te disse que cresci sem pai. Minha mãe era abusiva e não me amava. Ela me machucava, me insultava e me odiava. Sempre me perguntei o porquê, mas acho que agora entendo. Acho que quem quer que tenha sido meu pai, abandonou minha mãe. Que ele a abandonou, e ela engravidou de mim. Eu me senti como ela, tão brava depois do que Karu e Eren fizeram. Como, já faz 2 vezes, fiquei sozinha com crianças que nunca teriam um pai. Eu me senti tão brava. Será que minha mãe se sentia assim? Que ela estava brava e só tinha a mim para descontar. Acho que é por isso que ela me odiava e me machucava. Eu estava com tanto medo na semana passada de fazer a mesma coisa com você. E eu fiz, gritei com você, Ruby-chan. Agi exatamente como ela agiu. Não me importei com a minha aparência, e não me importei com vocês duas. Eu sou exatamente como ela. Não, você não é a mamãe, disse Aqua. Você pode entendê-la, pode até sentir pena dela depois de passar pela mesma coisa, mas você não é nada parecida com ela. Ela não fez nenhuma fração do que você fez. Tudo bem ficar chateada e tudo bem ter momentos de raiva, mas você não é nada parecida com ela. Você é muito melhor do que ela. Ela não sabia que filha incrível ela tinha, Ruby concordou. E eu sabia que você não me odiava, eu sempre soube. Ai riu da mentirinha de Ruby, já que ela estava tentando fazê-la se sentir melhor. Ai abraçou os 2 filhos novamente e os apertou contra o peito, beijando o topo de suas cabeças. Seus filhos eram realmente melhores do que ela, um pensamento que a encheu de orgulho. Vou me certificar de ser uma mãe melhor de agora em diante, disse Ai enquanto desfazia o abraço. Mas você está bem, mamãe, disse Ruby. Você disse que eu não sou perfeita, então preciso melhorar. Ai deu uma risadinha. Prometo ser a mesma de antes. E melhor ainda, agora vocês duas vão ter a incrível ídolo Ai só para vocês. Vou continuar sendo uma ídolo para as minhas 2 maiores fãs. Ela ergueu um sinal de paz. Sua carreira pode ter acabado, mas ela ainda tinha 2 fãs para quem precisava se apresentar. Eu te amo, mamãe, disse Ruby, dando outro abraço. Eu amo você, Ruby-chan, e você, Aqua-chan, disse Ai. Eu também te amo, mamãe, respondeu Aqua. E não se preocupe, quem quer que seja seu irmãozinho ou irmãzinha, nós daremos a eles o amor que eles merecem, disse ela.
Só prometa que nunca mais vai gritar comigo, mamãe, disse Ruby. Eu prometo, Ruby-chan. Ai, riu da promessa. Mesmo quando estou em apuros. Ruby tentou abusar da sorte. Não, você ainda vai precisar ser punida se for má. Ai, riu do beicinho de Ruby. Fim da parte 40.